nosso palestrante da noite, Eduardo Viveiro de Castro. Vamos recebê-lo. Um aplauso. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu agradeço o convite que me foi feito pela CPFL. Essa é uma experiência nova para mim. Eu estou acostumado a falar em outros ambientes e de forma mais escolar ou acadêmica. Então vou me arriscar numa forma nova, num gênero novo para mim. Peço desculpas antecipadamente por qualquer exagero professoral. O tema que me foi proposto pelo meu colega Daniel Lins, quer dizer, o tema do módulo geral, o tema geral do módulo no qual nós estamos é a morte como acontecimento. É um tema, digamos assim, evidentemente filosófico. Eu não sou filósofo, eu sou antropólogo, etnólogo, isto é, sou antropólogo que trabalha com as populações, com povos indígenas no Brasil. Quando digo sou antropólogo, não sou filósofo, estou apenas querendo dizer que quando eu sou confrontado com uma questão filosófica, né, antes de olhar para dentro, como costumam fazer os filósofos, isto é, introspecção, crítica, análise conceitual do problema, eu, como antropólogo, olho para fora. Né? Sou obrigado a olhar para fora, isto é, o mais longe possível, em lugar de olhar o mais perto possível. Né? O antropólogo, num certo sentido, é aquele que passa a pergunta adiante. Né? Porque quando ele coloca uma questão irrespondível, como um problema cabeludo, como o problema da morte, o antropólogo pergunta para aquelas pessoas com quem ele estuda, junto a quem ele vive, o que elas acham do problema. Né? O que é uma vantagem em relação aos filósofos, porque ele passa a pergunta adiante, então o problema não é dele mais. O problema é o que os índios, por exemplo, no caso eu que trabalho com o que eles acham do problema. Né? E quando ele passa a questão adiante, ele fica prestando atenção menos ao modo como ela é respondida e mais ao modo como ela é necessariamente reformulada. Porque nós temos é muito comum se imaginar que os problemas da humanidade são essencialmente os mesmos e o que varia são as respostas que as diferentes culturas, as diferentes sociedades, na história e no espaço e no tempo, dão às questões. Mas as questões são essencialmente as mesmas, nós somos todos humanos, etc. Não é verdade. As questões não são necessariamente as mesmas, ao contrário, o que justamente distingue as culturas são o tipo de pergunta que elas fazem, as questões que elas se colocam, e são as questões que se diferem, muito mais do que as respostas. Né? O senso de estranheza, o sentido de não estar no lugar que você conhece, de estar fora de casa, está justamente no fato de que as pessoas não estão preocupadas com as mesmas coisas que você. Percepção súbita de que as pessoas não estão falando da mesma coisa que você, não estão preocupadas com as mesmas coisas que vocês, e todo o problema do antropólogo é descobrir quais são as perguntas, afinal, que a vida daquelas pessoas está respondendo. A que perguntas a vida delas é uma resposta. Tá? E, nesse sentido, antes de tentar falar da morte como acontecimento, né, eu teria que saber se a morte é um acontecimento para os povos com quem eu trabalho, né, para os povos indígenas. Né, ou se ela é um acontecimento, que tipo de acontecimento é a morte nessas sociedades. Né, porque, sem dúvida, a morte sobrevém a todos, não há nenhuma cultura humana que não esteja consciente disso, né, mas o tipo de questão que o fato da morte suscita nas sociedades humanas é muito diferente. Né? Até porque ela não é concebida da mesma forma, ela não é vivida da mesma forma e portanto, necessariamente, ela não é fonte dos mesmos problemas para todas as sociedades humanas. Podemos começar, de alguma forma, eu intitulei a minha fala de hoje, a morte como quase acontecimento. Eu vou explicar depois por que quase. Né? Mas antes de me deter sobre o quase, que obviamente digamos, o ponto de interesse da palestra, porque aonde muda a pergunta, justamente estou reformulando o tema, dizendo que ela não é um acontecimento, ela é apenas um quase acontecimento. Mas antes disso, vamos nos perguntar um pouco sobre, eu vou
falar um pouco sobre como é que os povos indígenas brasileiros, são as sociedades com quem eu tenho familiaridade, seja direta por ter trabalhado, vivido junto a povos indígenas da Amazônia por um bom tempo, e seja porque é o meu campo de estudo, é isso sobre eles que eu leio, esse é a minha ideia de humanidade. O que me vem à mente quando falo assim humanidade em geral eu penso nos índios, que são a humanidade com a qual eu tenho a falta de familiaridade necessária para achá-la interessante. Vamos começar então falando um pouco sobre a origem da morte para essas sociedades. Como é que elas imaginam por que a morte é um fato, né? Porque, mais uma vez, a morte poderia não existir, né? E os índios colocam essa questão: por que a morte? Por que os humanos morrem? Por que os seres humanos morrem? E quando isso começou a acontecer? Nós temos que olhar para a mitologia indígena, há uma vasta mitologia indígena sobre a origem da morte. Por que a morte? Por que os homens morrem? Por que os seres humanos morrem? E a resposta indígena é uma resposta interessante, porque nós também fazemos essa pergunta, e nós temos a nossa tradição ocidental faz essa pergunta de uma maneira indireta, mas os humanos morrem porque os humanos pecaram, como nós sabemos. Os humanos morrem porque são culpados, cometeram um pecado grave lá no começo da história, e é por isso que nós morremos, né? Saímos do paraíso, fomos expulsos do paraíso e temos que trabalhar, ganhar o pão com o suor do nosso rosto, e depois de ter filhos no meio da dor, como diz a Bíblia, morremos no final. Os índios também acham que a morte foi um acontecimento, houve uma coisa no começo dos tempos que criou a morte, mas notavelmente não se trata não foi em função de um ato culpado, de um ato pecaminoso, foi apenas por engano, foi um equívoco, né? Classicamente, os mitos que os antropólogos chamam de mitos de origem da vida breve, que são mitos que contam porque os seres humanos têm uma duração de vida limitada. Os mitos, em geral, dizem antigamente, antes desse evento, os seres humanos viviam muito mais tempo, ou simplesmente, quando se envelheciam, eles trocavam de pele, como vários animais fazem, como as cobras fazem, como os insetos fazem, né, que tiram aquela pele e simplesmente voltavam, faziam uma espécie de operação plástica automática, digamos assim, né? Quando envelhecia, trocava de pele e rejuvenescia, né? E, portanto, então eram, digamos, se não imortais, pelo menos eternamente recicláveis, digamos assim, né? Isso desapareceu num momento em que varia muito as versões dos mitos, de acordo